Pessoal, nós vamos gravar essa aula aqui. Vamos lá resolver essas questões. É a quarta atividade de matemática, certo? Esse assunto aqui é expoente, potência com expoente negativo. Potência com expoente negativo, certo? Vamos aqui resolver as potências. Exemplo 1. 4 elevado a 2. O 2 manda o 4 se repetir duas vezes. 4 uma vez, vezes, outra vez. O 2 mandou o 4 se repetir duas vezes. 4 vezes 4, 16. É para você multiplicar, certo? Isso aqui eu coloquei o item B. Toda vida, pessoal, que o expoente for 0, 5 elevado a 0 é 1, certo? Toda vida que o expoente for 0, o resultado dá 1. Se eu tiver 1000 elevado a 0, é 1. Certo? Se eu tiver aqui A elevado a 0, é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Certo? Então tá aqui. Vamos para o item C. Aí aqui começa o assunto de potência negativa. Ou seja, 2 elevado a menos 3. O menos 3 está negativo. Certo? Qual é a regra quando o expoente é negativo? Eliminar o expoente negativo. E como é que eu faço isso? Eu inverto a fração, certo? Vou fazer bem aqui um exemplo. Ó. Por exemplo, 2 sobre 3 elevado a menos 2. Eu faço o inverso. Em vez de ser 2 sobre 3, eu faço 3 sobre 2 e coloco o mesmo expoente 2, só que o sinal de menos vai embora. Pronto. Então é assim que se resolve o expoente negativo. Então aqui, professor, era 2 sobre 3, eu fiz 3 sobre 2. Eu botei o mesmo expoente 2, só que ele ficou positivo. E aqui não tem fração. Quando não tem fração, pessoal, aqui 2 elevado a menos 3. Aqui embaixo é como se tivesse um 1. Então você tem que saber, quando ele der só um número inteiro, número 2, é como se embaixo tivesse um 1. Então qual é o inverso de 2 sobre 1? 1 sobre 2. 2 sobre 1 é o 1 sobre 2, o inverso. Aí eu boto o mesmo expoente, 3. Certo? Se eu resolver isso aqui, 1 elevado a 3. O 3 mandou 1 se repetir 3 vezes. Fica 1 vezes 1 vezes 1, que dá quanto? 1. 2 elevado a 3, você faz de 1 por parte. Por exemplo, você tampa aqui, 1 elevado a 3. O 3 mandou 1 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Agora eu esqueço aqui o 1 e fica 2 elevado a 3. O 3 mandou o 2 se repetir. O 3 mandou o 2 se repetir 3 vezes, porque ele é o número 3. Então fica 2 vezes 2 vezes 2, que dá quanto? 8. Porque 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então tá aqui. Certo? Vamos fazer essa aqui, ó. Tá aqui o número inteiro. A base é 4, é inteiro. E o expoente é menos 2, expoente negativo. Quando tiver só o número inteiro, como é que tem a fração? É como se aqui embaixo tivesse um 1. Então, qual é o inverso de 4 sobre 1? 1 sobre 4. E eu coloco o mesmo expoente 2, só que esse sinal vai embora, fica positivo. Eu esqueço o 4. 1 elevado a 2. É o 2 mandou 1 se repetir duas vezes. 1 vezes 1, 1. Agora esqueço 1 e faço 4 elevado a 2. O 2 mandou o 4 se repetir duas vezes. 4 vezes 4, 16. 4 elevado a 2 dá 16. Eu fiz até aqui. 16. Então tá aqui a resposta do item D. Aqui o item é 3 elevado a menos 1. Aqui o número inteiro eu faço como se aqui tivesse um 1. 3 sobre 1 é a mesma coisa de 1 sobre 3. E eu coloco o mesmo expoente 1, só que o sinal menos vai embora, fica só 1. Professor, 1 mandou 1 se repetir uma vez, é 1. Aí eu esqueço aqui, 3 elevado a 1. O 1 mandou o 3 se repetir uma vez, dá quanto? 3. Então tá aqui a outra. Certo? É só você seguir o caminho, como é que se faz. O professor olhou para cá, como é que se faz? Qual é a regra? Faço o inverso da fração. Aqui não é 2 sobre 3? Aí eu boto inverso. 3 sobre 2.
coloco o mesmo expoente, só que positivo, certo? 3 elevado a 2, você esquece esse 2, 3 elevado a 2, o 2 mandou o 3 duas vezes. Se repetir, fica 3 vezes 3, 9. Agora esqueça o 3, 2 elevado a 2, o 2 mandou o 2 duas vezes. 2 vezes 2, 4. Então ficou 9 sobre 4. Certo? Tá aí o exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Pessoal, aqui já ao contrário. Ele quer que transforme em expoente o quê? Negativo. Como é que eu faço aqui, professor? Eu faço o inverso. Aqui não é 1 sobre 5? Fica 5 sobre 1. E eu coloco o mesmo expoente. Ele está positivo. Ele vai ficar o quê? Negativo. Então ele quer só que é isso. Não quer nem que resolva a potência. Ele quer estar pedindo transforme em expoente negativo. O expoente ficou negativo. Parou aí. Certo? Vamos para o item B. 1 elevado a 4 elevado a 2. Aqui é um 2. Certo? Então eu faço o inverso. Qual é o inverso de 1 sobre 4? É 4 sobre 1. Ah, professor, aqui me falou aqui, ó. 1 sobre 5. Aí fica 5 sobre 1, não é isso? Aí, professor, deixa assim em forma de fração. Eu posso fazer 5 dividido por 1. Quanto é 5 dividido por 1? 5. Elevado a quem? Menos 3, certo? Concluindo. Aqui 5, aqui deu para dividir. Se der para dividir, você divide. 5 sobre 1. 5 dividido por 1, 5. E o expoente menos 3 conserva. Aqui, 1 sobre 4. Eu faço o inverso. 4 sobre 1. O inverso é trocar o numerador pelo denominador. O numerador vai para baixo e o denominador, que é 4, vai para cima no lugar do numerador. O inverso é isso. Certo? Então ficou 1 sobre 4, 4 sobre 1. E eu boto o mesmo expoente, que é 2, só que ele vai ficar negativo. Aqui eu divido 4 dividido por 1. Se der para dividir, divide. Dá 4. E eu conservo o menos 2. Certo? Então tá aqui uma. Tá aqui a outra. Aqui, ó. 1 sobre 7. Fica o 7 sobre o 1. E eu coloco o mesmo expoente, só que ele vai ficar negativo, porque eu fiz o inverso, fica menos 3. Professor, dá para dividir 7 por 1? Dá. Dá o próprio 7. 7 elevado a menos 3. Aqui, 1 sobre 5. Fica o 5 sobre o 1. Eu coloco o expoente, só que ele fica negativo. 5 dá para dividir por 1? Dá 5. E o mesmo expoente, menos 8, conserva. Certo? Então, isso aí é para transformar expoente negativo. Vamos para o exemplo 3. Calcule as potências. Ó, aqui, ó, o expoente é negativo. Eu tenho que fazer o inverso e ele vai ficar positivo. É isso que você tem que fixar. Expoente negativo, eu faço o inverso e coloco o mesmo expoente positivo. Vamos lá, ó. 1 sobre 3. 3 sobre 1. E eu coloco o mesmo expoente, só que o sinal de menos vai embora. Professor, dá para dividir 3 por 1? Dá 3. 3 elevado a 2. Professor, aqui 3 elevado a 2 dá para resolver? Dá. O 2 mandou o 3 repetir duas vezes. 3 vezes 3, 9. Vamos para o item B. Ó, o inverso aqui, o expoente é negativo, eu faço o inverso, né? 3 sobre 4, eu boto 4 sobre 3. E boto o mesmo expoente, 3. Como é que eu resolvo isso aqui, professor? Primeiro você resolve o numerador. Tampa aqui o denominador 3. Pronto. 4 elevado a 3. O 3 mandou o 4 se repetir. 1, 2, 3. O 4 repetiu 3 vezes porque ele é o número 3. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16 dá 64. Tranquilo? Agora eu vou resolver o 3 elevado a... Eu tampo aqui o 4. 3 elevado a 3. O 3 mandou o 3 se repetir 3 vezes. Então ele vai se repetir 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Tranquilo? Então quando tiver potência em forma de fração, você tampa aqui e resolve primeiro o de cima. Depois tampa o de cima e resolve o de baixo. É simples quando tiver em forma de fração. Certo? E o expoente negativo faz o inverso e ele fica positivo. Vamos aqui por C.
Ó, aqui é um número inteiro, não está em forma de fração, mas você sabe que quando tem um número inteiro, aqui é como se tivesse um 1. 3 sobre 1 fica 1 sobre 3. Elevado ao mesmo expoente, só que ele fica positivo. Ó, aqui, ó, 1 elevado a 3, tampando aqui, 1 elevado a 3. O 2 mandou 1 se repetir 2 vezes. 1 vezes 1, 1. Tampa aqui o 1, 3 elevado a 2. O 2 mandou o 3 se repetir 2 vezes. 3 vezes 3, 9. Aqui é a resposta, 1 sobre 9. O D, vou fazer aqui o inverso. Professor, e esse sinal negativo? Conserva ele. 7 sobre 2, boto menos. 7 sobre 2 fica o 2 sobre o 7. E o mesmo expoente positivo. Certo? Pessoal, tem uma regra que diz, ó, quando tem o número negativo, se o expoente for par, esse sinal vai embora, fica positivo. Se ele for ímpar, conserva o menos. Por exemplo, aqui, ó, menos 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3 dá 9. 9. Professor, dá 9. 3 elevado a 2 dá 9. E esse menos conserva? Se ele for par, ele vai ficar positivo, porque o expoente é par. Então, se ele for par, o expoente, aí o sinal de menos vai ficar positivo. E se ele for ímpar? Por exemplo, menos 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Professor, e esse menos vai ou vai ficar positivo? Como o expoente aqui, o 3, é ímpar, então ele vai ficar negativo. Então, é uma regrazinha importante, certo? Quando o expoente for par, o menos vai embora, fica positivo. Quando o expoente aqui, 3, for ímpar, ele conserva o menos, certo? É uma regra. Então, aqui, ó, eu fiz o quê? 7 sobre 2, 2 sobre 7, conservei o menos. Aí o expoente aqui ficou positivo. Como o expoente é 2, é par, esse sinal vai embora. Então, 2 elevado a 2, tampando aqui, 2 elevado a 2, 4. 7 elevado a 2 é 7 vezes 7, 49. Então, está aqui 49. Tranquilo, pessoal? Obrigado.